pegar o seu livro santo, abra no Evangelho de Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, versículo 1 até o verso de número 14. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 1 até o verso de número 14. Todos acharam, amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, e em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, ó Pai. E sabemos que ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, meu Deus, pois ela se renova a cada manhã. E fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. É o que nós rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, vamos poder tomar assento, adorando ao Senhor. Pela leitura da palavra de Deus, nós estamos vendo, observando, que esses acontecimentos já estão acontecendo no mundo inteiro. Basta hoje nós fazermos uma pesquisa, nós vemos que guerras, rumores de guerra, nação contra nação, terremotos, sinais pelo mundo inteiro acontecendo. Isso mostra tudo que Jesus já falou. E devemos nos alegrar, porque Jesus nunca mentiu, Jesus sempre falou a verdade. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é o único caminho, Jesus é o único Senhor, Jesus é o único Salvador, Jesus é o único Deus. E somente a Ele nós devemos prestar o nosso culto. A nossa adoração tem que ser para Jesus de Nazaré. Todo o nosso pensamento tem que ser para Jesus. Todo o nosso viver, nosso falar, nosso pensar, nossa vida é Jesus. Porque se não for Jesus, quem nós somos? E nós precisamos de Jesus. Nós pregamos no domingo passado que nós somos filhos de Deus, Cordeiro de Cristo. Nós devemos tomar posse das promessas que o Senhor Jesus já falou na palavra. E hoje eu quero meditar com os irmãos nessa passagem bíblica, principalmente no versículo de número 13, que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nós lemos a Bíblia, nós vemos o profeta Daniel recebendo várias revelações de Deus, poderosas, apocalípticas, mas no final do capítulo 12, versículo 13,
Daniel ouve esta palavra de Deus dizendo: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás, e na tua herança e no fim dos dias. Então nós devemos ir até o fim. Versículo 13, nós lemos: mas aquele que perseverar até será salvo. Então nós devemos ir até o fim. Começar não é difícil, mas chegar até o fim sempre é um desafio. Chegar até o final do projeto, ao final do estudo, ao final dos sonhos, é difícil, né? Nós, quando começamos a estudar, começamos a achar as matérias difíceis, achamos o professor muito rigoroso, e às vezes nós, como estudantes, já queremos desistir do meio do caminho. Mas quando nós recebemos o incentivo dos nossos pais, dos nossos superiores, e aí nós vamos lutando e nós vamos vencendo, né? Os jovens, as crianças que estão na creche, cada um tem uma etapa e vai vencendo essas etapas. E eles terminam a creche, depois vai para jogar, para o conselho, faculdade. Mas eles não desistem porque tem alguém orando, tem alguém incentivando e falando: vai que você consegue até o fim dos estudos. E quando a pessoa termina o estudo, então recebe o seu diploma de formatura. Que alegria, no dia da formatura os pais choram, né? As crianças, os jovens, as moças choram porque vão se despedir para entrar no outro ano letivo. Mas foram até o fim para poder receber o diploma. Nós temos que perseverar até o fim. A palavra está dizendo, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, na nossa vida cotidiana, também nós temos que perseverar até o fim. Começar é fácil, mas terminar é um projeto. Às vezes nós temos um projeto de uma casa e desistimos no meio do caminho, vamos até o fim. O projeto não é concluído. Mas graças a Deus, o nosso ministério tem o projeto da base missionária, está indo, está prosseguindo. Nós temos o projeto de missões, está indo, não estamos desistindo, vamos fazer missões, estamos fazendo. É difícil, né? Mas Deus está no controle e Ele está conosco. Na carreira que nos foi proposta, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está nos proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E nós vemos Pedro, quando estava naquela tempestade, Jesus veio andando sobre a água, e Pedro viu Jesus e falou: mandei ter contigo, Jesus, se for tu. Jesus vem. Pedro começou a andar sobre as águas, no meio daquele vento forte, e ele começou a andar e olhando para Jesus, estava lá, firme. Mas quando ele percebeu, ele viu, sentiu a força do vento, olhou para o lado, ele começou a afundar. Assim somos nós. Começamos a olhar para as circunstâncias da vida, começamos a olhar para os problemas, e foi falado aqui, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Nós não lançamos. Começamos a olhar para o tamanho do problema, olhamos para o tamanho da dificuldade, olhamos para a grandeza das dificuldades. E não olhamos para a grandeza. Nós cantamos: grandioso és tu, nosso Deus é grande. Nós tentamos Ele que criou os céus e a terra. Olha a imensidão do universo. Todo o poder pertence a Deus. E nós não olhamos pela grandeza de Deus, olhamos para o tamanho do nosso problema e começamos a afundar nos nossos problemas. A carreira está proposta: seguir a Jesus. Perseverar até o fim será salvo. É o conselho da palavra de Deus para nós perseverar até o fim. Ir até o fim. Prosseguir até o fim. E só haverá coroação para aqueles que forem até o fim. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas das coisas que há de padecer.
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel a Deus. Não temas. Não temas. Jesus prometeu que seria conosco. Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, até a final. Ele está conosco. Ele está em mim, Ele está em você. Nós ofuscamos com nossos problemas, com nossas preocupações, com nossas ansiedades. Nós temos que olhar para Jesus e entregar para Ele, sabendo que Ele está no controle de tudo. E quando Ele permite provação, Ele fala a palavra que Ele não permite acima daquilo que nós podemos suportar. Antes Ele abre uma porta de escape. Porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que cuida, Ele sabe de todas as coisas. Ele passou por todas as provações que nós passamos. A palavra de Deus fala que Jesus em tudo foi tentado, mas venceu por nós. E se Jesus venceu, nós vamos vencer. Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E se Jesus venceu por nós, nós vamos vencer em nome de Jesus. Não é em nosso nome, é no nome de Jesus, pelo poder da palavra, nós vamos vencer. Até o fim. Jesus diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Até o fim. Seja fiel. E o que é o fim? Qual é a concepção que nós temos sobre o fim? Eu anotei alguns. Fim significa conclusão, término, remate, desfecho, limite. Lugar ou momento em que cessa alguma coisa. Um propósito, um intuito, um alvo e a morte. Né? Para as pessoas que não têm esperança, falam que a morte é o fim, mas nós sabemos que a morte não é o fim para nós. A morte para nós é o fim de uma vida de sofrimento, de angústia, de tristeza e de lágrimas. Porque é a nossa transição para a eternidade com Cristo. Porque no céu não há tristeza, não há pranto, não há luto. No céu é somente alegria e gozo com o Espírito Santo. Então nós que temos a esperança, a morte não é o fim. Para as pessoas do mundo, as pessoas que se suicidam, eles pensam que a morte é o fim. Mas as pessoas que morrem sem Jesus, nós sabemos pela palavra, que é o fim da vida terrena, de tristeza na terra, mas é o fim do tormento eterno porque não tem Jesus. Nós sabemos pela palavra. Agora nós, quando morremos ou partimos, a palavra fala que o crente ele não morre, ele dorme no Senhor. Então ele passa da morte física para a vida eterna. Em Cristo Jesus nós já temos a eternidade. O homem não foi feito para morrer. Foi o pecado que trouxe a morte para nós. Mas hoje nós temos vida em Jesus através de Jesus. E por isso nós devemos nos alegrar em Jesus Cristo. Aleluia. E no mundo, a destruição da terra, da humanidade, a realizar-se nos tempos futuros, segundo a palavra de Deus. E a súbita transformação do tempo que provoca aflição, barulho ou confusão é muito grande em um lugar muito distante. Mas não está muito distante, a gente ouve as guerras, os terremotos, furacões e tormentas por todo lado. Mortes que morreram, muita gente aqui em Chicago, ok? São grandes barulhos que nós estamos ouvindo. E nós temos que estar preparados. Perseverar até o fim. Então o que a palavra de Deus nos diz sobre o fim? O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Que diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Isso é para o futuro. O fim vem. A palavra de Deus fala que essa terra está reservada para o fogo. Preparada. Não ficará nem raiz nem ramo. Deus vai transformar essa terra. Pelo poder dele. Porque o fim virá. Daniel capítulo 11, versículo 27 diz: Também esses 2 reis terão um coração atento para fazerem o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém,
não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. E nós sabemos que o mundo está corrompido. O mundo está cheio de mentira. Governos estão mentindo. Homens poderosos estão mentindo. E nós sabemos pela palavra de Deus que são homens corruptos, são homens maus, são homens que não temem a Deus. Mas nós tememos a Deus e sabemos o fim deles. E nós, como poder, só temos o trabalho de interceder por eles. Para que Deus salve-os, para que Deus liberte esses governos maus, para que eles conheçam Jesus. Não é o nosso governo no Brasil lá fazendo tantas coisas más, indo contra o povo de Israel. Mas nosso dever é orar. O fim vem. O fim está próximo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas e dediquem-se à oração. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, sejam vigilantes, estejam alertas e dediquem-se em oração. E por que nós devemos ir até o fim? Porque esse é o objetivo da nossa chamada. Mateus capítulo 24, versículo 13, nós lemos: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque o melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Porque aquele que é de vir, virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo, o que é de vir, virá e não tardará. São palavras que nos exorta a prosseguir. Mais um pouquinho só, espera mais um pouquinho. Jesus virá e não tardará. Os sinais estão aí. As crianças estão tendo revelações de Deus, em sonho, em visão, ouvindo a voz de Cristo. As crianças estão mais sensíveis que nós adultos, porque nós estamos muito envolvidos com o sistema. E não temos tempo para ouvir a voz de Deus. E como nós podemos ouvir a voz de Deus? Através da adoração, através do louvor, através da palavra, através da oração, através da nossa consagração. Nós podemos ouvir a voz de Deus quando nós dedicamos a nossa vida para Ele, o nosso tempo para Ele. Nós temos 24 horas no dia. Não conseguimos dar 2 horas para Deus no dia. No domingo, quando o horário passa, já está reclamando, murmurando, perde a bênção. Já sempre perdendo a bênção, porque não adorou a Deus. Reclamou, não gostou da palavra, reclamou, perdeu a bênção. Isso entristece o nosso coração, porque a palavra não está fazendo o efeito no meu coração? Porque eu não estou ouvindo a voz de Deus? Porque eu não estou sendo sensível? A palavra de Deus nos manda amar a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, amar o nosso próximo como a ti mesmo. A palavra fala para nós amarmos a vinda do Senhor, e muitos estão tão desatentos com a chamada. Jesus está voltando, amados irmãos. E a palavra fala que quando Jesus voltar, achará fé na terra. E hoje nós estamos vendo um homem sem fé. E a palavra de Deus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé e crer em Deus. Porque a palavra de Deus fala que o nosso Deus é o Deus do impossível. Tem Lucas. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível.
E operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Quando Ele quer operar, ninguém impede. Mas pode impedir no teu viver, na tua vida, por causa da nossa incredulidade. Que possamos, amados irmãos, nos arrepender dos nossos pecados e perseverar até o fim, prosseguir para o alvo. Porque, como está escrito aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Porque no fim seremos recompensados. Apocalipse 2, versículo 10. Não temas as coisas. Aqui vou ler de novo. Não temas as coisas que há de aparecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A recompensa está na mão de Deus, na mão de Jesus. Seja fiel ao Senhor. E por que é necessário chegar até o fim? Por que é necessário chegarmos até o fim? Para sermos recompensados pelo Senhor. Porque o nosso trabalho não é em vão, Senhor. Tem recompensa, tem galardão. Mas precisamos ser fiéis. Precisamos perseverar até o fim. Versículo 1 diz, Hebreus 12: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, quer dizer, nós temos, deixando todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, deixar o embaraço. Prosseguir para o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz: prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Combater um bom combate. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo não desistiu. Paulo perseverou até o fim. Em suas cartas ele fala assim: eu gostaria de estar lá com Deus, mas por causa dos irmãos eu preferi estar aqui convosco para vos orientar pelas palavras, pelas cartas, pelas orientações da palavra de Deus. Mas ele terminou a carreira, ele prosseguiu, ele não desistiu. Se ele tivesse desistido, nós não teríamos as cartas paulinas para nós meditarmos, sermos edificados, sermos orientados pela palavra de Deus. Perseverar até o fim. Mateus capítulo 10, versículo 22 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus dizendo. Até o fim devemos permanecer firmes. Marcos capítulo 13, versículo 13 diz: sereis odiados de todos por minha causa, todavia aquele que permanecer firme até o fim, este receberá a glória da salvação. Até o fim devemos manter a ousadia da esperança. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 6, que diz: mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e o responsável absoluto da casa de Deus. E nós, os servos de Cristo, somos a casa de Deus, e Ele mora em nós. Se conservarmos a nossa coragem firme até o fim, bem como a nossa alegria e a nossa esperança no Senhor. Ousadia da esperança. Seja ousado, eu tenho fé. Tenha a ousadia de falar: eu sou salvo. Quem te salvou? Jesus. Já pregou o Evangelho. O Evangelho é simples. Somente Jesus salva, não tem outro. Somente Jesus perdoa. É só dizer: Jesus me perdoou, já pregou o Evangelho. Jesus me curou, já pregou o Evangelho. Porque vai dar um testemunho de vida do que Ele fez por você e por nós. E Ele nos salvou, Ele nos perdoou. Ousadia na esperança. Até o fim devemos manter a confiança. Hebreus capítulo 3, versículo 14 diz:
porque nós tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Confiar no Senhor até o fim. Confiar quer dizer acreditar, crer, tomar posse. Vamos até o fim. Até o fim devemos manter a plena certeza da esperança. Até o fim devemos manter a plena certeza da esperança. Está em Hebreus capítulo 6, versículo 11. Diz assim: desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança. A certeza é convicção. Assim como nós respiramos o ar, não vemos. Temos certeza que o ar está aqui, com oxigênio. Assim como o vento vem e vai e sabemos que ele passa, nós não vemos. E temos certeza que é o vento, porque o vento faz estragos. Ter a certeza da esperança é crer, acreditar em Jesus. Oh glória, aleluia. Creia no milagre. Se você está buscando a cura, creia que você vai receber a cura. Se você está buscando o batismo, creia que vai receber o batismo. Se você está buscando algo de Deus, creia que você vai receber, porque é a vontade de Deus te abençoar, de nos abençoar. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ore a vontade de Deus, não a tua vontade, mas a vontade de Deus para a tua vida. E nós sabemos que a vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é libertar. Mas a nossa incredulidade impede nós recebemos as bênçãos de Deus. Nós devemos perseverar em plena certeza de esperança. Até o fim devemos guardar as obras de Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso é reinar com Cristo. Mas nós temos que guardar as obras de Cristo. E muitas vezes nós não guardamos. O salmista escreveu: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que ter a palavra em nossa mente, em nosso coração, no nosso viver diário. Até o fim devemos guardar as obras de Cristo. Até o fim o Senhor nos confirma. Está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Até o fim o Senhor nos confirma. Diz assim: a qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensíveis. Ele está trabalhando em nós, Ele está nos ensinando pela sua palavra, Ele está nos exortando pela sua palavra, Ele está nos edificando com a sua palavra, Ele está nos consolando pela sua palavra. É Ele que confirma. A qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo diz: e tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É Ele que vai nos aperfeiçoar, é Ele que vai trabalhar, é Ele que vai nos transformar até chegar à estatura do varão perfeito. Quando chegar, Ele nos translada, Ele nos leva, como fez com Enoque. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Um homem que andava com Deus.
E nós podemos andar também com Deus, conversando com Ele, dialogando com Ele, apresentando a Ele adoração, gratidão, louvores. Nós podemos andar com Deus 24 horas, porque o nosso Deus é onipotente, onipresente. Ele é Deus todo-poderoso, Ele tem todo o poder no céu, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é Deus. Nosso Deus é grandioso, nós cantamos que não há Deus maior, não há Deus melhor. Nós servimos o único Deus, Jesus. Jesus, adore a Ele, glorifique a Ele, sirva a Ele com alegria, prossiga até o fim, não desista. Jesus não desistiu da cruz. No Getsemane orou angustiadamente, com o peso dos nossos pecados, que chegou a suar grandes gotas de sangue. E ele pediu: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O pecado meu, o teu pecado estava sobre Cristo, estava para chegar na cruz, e ele estava passando uma grande angústia. E quando nós estamos angustiados, nós não temos paz, ficamos aflitos. E Jesus, ele foi falar com Deus na angústia, lá no Getsemane, orando ao Pai. Ele escutou, e ele passou, ele bebeu o cálice, para nos dar a vida eterna. Ele não desistiu, ele perseverou até o fim da obra que ele tinha que consumar na cruz, quando ele diz: está consumado. O projeto de Deus para a humanidade está consumado. Foi lá na cruz, que nos deu a vida eterna, que nos resgatou da condenação eterna. Vivamos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. E o dia de Cristo é a hora que soar a trombeta. Nós estamos vivos, seremos transformados pelo poder do Espírito Santo em nós, para encontrar com Cristo nas nuvens. Que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro, e todos juntos no mesmo tempo. Tempo de Deus, Kairos, não é o Cronos, do mundo inteiro, no piscar de olhos, vai tocar a trombeta e nós vamos subir multidões que aceitaram Jesus Cristo, não negaram o nome dele, vão subir ao encontro de Jesus nas nuvens. Que dia glorioso será! Prossiga até o fim. Persevera até o fim, não desista. Concluindo, Deus dará vitória para aqueles que verdadeiramente forem até o fim. Prossiga, a Escritura diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Persevera, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não desista. E Marcos capítulo 13, versículo 13 diz: e sereis odiados por todos por amor ao meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Até o fim, prossiga. Vamos colocar em pé esta palavra desta noite, para nós prosseguir até o fim, perseverar, mesmo com angústia, com aflição, com perseguição. E nós vemos que no mundo nós vemos uma perseguição contra os israelitas, contra o povo de Israel, com mentiras. Mas nós que sabemos da verdade, contra Israel, a pessoa cai em maldição. Porque o povo de Deus, descendência de Abraão, Isaac e Jacó, Deus falou para Abraão: abençoarei que te abençoarem, amaldiçoarei que te amaldiçoarem. Mas nós oramos por Israel, nós oramos pela descendência de Abraão, então nós temos a bênção de Abraão sobre as nossas vidas, porque a palavra veio
história e veja como a Bíblia chegou até nós. Essa palavra permanece até hoje. Esta palavra é viva, esta palavra ela se renova cada manhã, ela transforma vidas. Pessoas que aceitaram Jesus no mundo inteiro confirmam isto, que o Evangelho é poder de Deus. Os discípulos, apóstolos, missionários, não temeram morrer por Cristo Jesus, porque esta palavra é vida. E quem a encontra, entra na fonte de Deus, que recebe todo o entendimento da palavra de Deus, que é apta para discernir pensamentos, juntas e medulas, é a intenção do coração, é a palavra. Por isso os homens odeiam a palavra, destroem a palavra, queimam a palavra. Mas não tem problema. No dia do julgamento final, do trono branco, eles vão encontrar com o dono da palavra. E esses que fizeram isto vão responder pelas suas ações, porque queimaram homens de Deus no fogo por causa da palavra. Cerraram profetas por causa da palavra. Mas eles vão responder lá no trono branco. Enquanto estavam quentes, cheios de vida, eles disseram que eu sou. Mas a morte chegou para eles. A eternidade é real. A vida em Cristo é verdadeira. Que possamos viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ser verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo na terra. Jesus disse que nós saímos obras maiores que Ele. E para que isso aconteça, nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Nos encher do Espírito Santo. Para transmitir a palavra com ousadia, com autoridade. Mas quando nós damos ouvido ao diabo, a fofoca do diabo, nós começamos a afundar no mar dos problemas, das aflições da vida. Foi falado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. O que está preocupando você? O que está deixando você angustiado e aflito? Entrega na mão de Deus agora. Entrega com todo o teu coração, com toda a alma, não retenha. Lança, joga para Deus e diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um vaso de valor. Eu quero ter uma vida que edifica, que transforma, uma vida de testemunho que Jesus mora no meu coração, que Jesus é o Senhor da minha vida, não somente Salvador, mas Senhor. Ele é o dono de tudo. Vamos temer a Deus, vamos crer em Deus, vamos prosseguir para o alvo, obedecendo a sua palavra. Leia a palavra, medita na palavra, obedeça a palavra, e você vai ser próspero. Você vai receber a bênção do Senhor quando você vive pela palavra. Medita nela de dia e de noite e obedeça o que está escrito nela. Se a palavra está falando buscar em primeiro o reino de Deus, busque. Se a palavra está falando para nós vigiar, vigia. Se a palavra está falando para nós orar, ore. Se a palavra está falando para nós ler, leia. Se a palavra está falando para você evangelizar, evangelize. Se a palavra está falando para você, ore pelo seu irmão, ore. Se a palavra fala, ame teu irmão, ame. Se a palavra fala para orar pelos inimigos, ore. Vivamos a palavra, amados. É a palavra que manda aqui. É ela que tem autoridade, eu não tenho nenhuma. Quem tem autoridade é a palavra de Deus. Se você deseja receber as bênçãos de Deus, viva pela palavra. Viva pela palavra. E obedeça. Persevere até o fim. Prossiga. Em nome do Senhor. Nós vamos orar. Neste momento nós vamos orar. Se você tem causas impossíveis, se você tem enfermidades, se você conhece alguém que precisa da tua oração agora, da tua intercessão e deseja colocar no altar, pode vir no altar e entregar na mão de Deus agora. Venha se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, eu reconheço que eu nada sou,
que eu preciso da tua ajuda, da sua forte mão, você pode depositar no altar, entregando na mão de Deus, e dizer: Senhor, eu quero viver na dimensão do Espírito. Eu quero viver na plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Quero ser fonte de vida para curar as feridas da alma, das pessoas enfermas físicas, pessoas que estão enfermas emocionalmente, pessoas que estão enfermas espiritualmente. E você pode ser canal de bênção. Aonde você estiver, meu irmão e minha irmã, você pode trazer vida, trazer esperança, trazer alegria, trazer gozo no Espírito Santo para aqueles que estão à volta de você, seja onde for. Você pode ser luz, você pode dar sabor da vida para essas pessoas que estão à tua volta, seja na fábrica, seja na escola, seja na sua casa, seja onde for. Seja bênção de Deus na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Querido Deus, querido Pai, nós queremos perseverar até o fim. Nós queremos prosseguir para o alvo da soberana vocação. E nós nos reunimos na tua casa para adorar o teu nome, Senhor, pois sabemos que tu és vida. Tu és tudo, ó Pai. Não há outro Deus igual a ti, Pai querido, que nos ama com amor eterno. A tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. Quantas vezes, Pai, nós pecamos contra ti no falar, no pensar, no julgar, quando nós somos maledicentes. Quantas vezes, Pai, nós pecamos contra ti. Mas nós queremos viver uma vida de santidade, irrepreensíveis. Por isso, Pai, que a tua palavra possa saltar diante dos nossos olhos quando meditar nela. E entender o teu projeto, meu Deus, para nossas vidas a cada dia, Senhor. Oh, Deus eterno, queremos agora nos entregar a ti, Pai, espírito, alma e corpo. Lançar todas as nossas ansiedades, nossas preocupações, pois o nosso Senhor Jesus sabe de tudo aquilo que nós passamos na terra. Muitas vezes passamos angústias, tristezas, choramos, e muitas vezes nós não compreendemos, Pai querido, o porquê. Mas a tua palavra nos diz que tudo o que acontece conosco contribui para o bem daqueles que amam a tua vinda. E nós queremos amar a tua vida de verdade, Pai. Nós queremos compreender o teu propósito para cada dia de nosso viver, Pai, na terra. Pois tu tem um plano perfeito para cada um de nós. Um projeto perfeito para cada um de nós. E muitas vezes nós não compreendemos este projeto, este plano, Pai. E queremos fazer os nossos projetos. Queremos fazer as nossas vontades. Mas a tua é melhor, Deus. Por isso, ó Deus, nós lançamos todas nossas ansiedades, nossas preocupações, nossos dilemas diante de ti. E que tu possa pelejar conosco, assim como pelejaste por Israel. Assim como tu pelejaste por grandes homens de Deus. Não temeram, Pai querido, pregar a palavra, testemunhar, mas foram fiéis até o fim. Porque criam, acreditavam nas promessas de Jesus Cristo e foram fiéis a ti e a tua palavra. Por isso, meu Deus, realiza um milagre em nosso meio, em cada família, em cada criança, em cada jovem, em cada adolescente, em cada um de nós, Pai. Pois tu sabes o clamor de uma mãe que ora pelo filho, o clamor de uma mãe que pede, ó Deus, que os milagres aconteçam na vida dos filhos. Ó Deus, alcança, realiza o teu milagre, Pai,
entrando em cada casa, desfazendo toda força maligna em cada casa, Pai. Nossos irmãos, meu Deus, tenham força, que tenham renovo para se revestir do Teu poder, da Tua autoridade, para realizar a Tua obra com ousadia na terra. Pois nós cremos, ó Pai, no Teu poder. Nós cremos, ó Deus, que Tu há de realizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Realiza o Teu milagre, Pai, trazendo a existência, a salvação da alma, a cura, a libertação, o renovo, o mover do Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus. Visita também aqueles irmãos que não puderam vir à Tua casa por motivo de enfermidade, aqueles, meu Deus, em que o inimigo lançou um impedimento e foram impedidos, Pai. Desfaz todo o impedimento, todo o laço do inimigo contra nossos irmãos, ó Pai, para que eles tenham a liberdade em Cristo, para adorar o Teu nome e Te servir com alegria e testemunhar na terra que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus, toma agora, Pai, e entra com providência na vida de cada um dos Teus servos que depositaram no altar, crendo, ó Deus, que Tu has de realizar um milagre no nome santo de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, creia, receba em nome de Jesus a tua vitória, o renovo do Senhor. E assim vamos testemunhar do poder de Deus, pois Ele é o mesmo Deus que opera a maravilha. Ele não mudou. Ele é o único que tem o poder de realizar os milagres em nossa vida. Então, creia em nome de Jesus e prossiga para o alvo da soberana vocação. Amém? Vamos agora então, amados irmãos, já adorar.